Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil, e aqui é Diogo. E hoje a gente vai fazer mais um fechamento do iFix. Hoje é o fechamento do dia 7 de maio. E lembrando a você que se inscreva no canal, dá um like no vídeo, assista o vídeo até o final, que hoje a gente vai discutir, além do iFix, a gente vai discutir dois assuntos. O primeiro é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre como montar a sua carteira. Eu tive uns feedbacks bem positivos sobre o primeiro vídeo, só que ele ficou muito extenso, ficou muito longo, e isso estava acabando perdendo um pouco da atenção. E ele continua sendo o vídeo que eu consigo mostrar a teoria de como fazer isso, mas aí eu estou fazendo um segundo vídeo que eu vou mostrar na prática como que a gente vai fazer isso. E eu preparei, para te ajudar nesse momento, eu preparei uma planilha, que aí você vai colocando as porcentagens que você tem interesse e no final você vai sair com uma carteira pronta. Legal, né? Fica aí, esse vídeo vai sair no sábado. Um outro assunto que a gente vai discutir hoje aqui é sobre uma notícia que saiu no Money Times da reunião entre o Guedes, o Bolsonaro, junto com o Toffoli. E por que isso é importante? Eu vou também falar de algumas notícias e como elas são colocadas, que isso pode ser prejudicada. O ministro da Economia foi levar uma reclamação dos empresários, justamente que eles estão sofrendo, e que eles estão falando que se perdurar o confinamento, mesmo que agora o confinamento menor, vai faltar elementos na prateleira do supermercado. Vai ter problema de distribuição, problema na fabricação, entre outros, tá? Então, esse foi uma das palavras do próprio ministro. E a gente vai discutir um pouquinho isso, eu vou comentar a notícia e a gente vai fazer. Então, vamos agora, começando, a gente vai focar no iFix. O iFix ficou negativo em menos 0,25, chegando a 2.579 pontos. Eu ainda estou com a tese de que está caro. Eu tenho colocado vários relatórios, vários estudos que eu tenho feito, justamente com... Eu estou vendo PD renda e não ter visibilidade de recuperação, o crédito cada vez com um risco maior, e mesmo assim as pessoas pagando um valor um pouco mais alto, entendeu? Então, se o rendimento cai, é natural que tenha uma... se o rendimento cai, é natural que tenha uma queda de preço também. E aí, o mais importante aqui é, beleza, a Selic, o que ela faz normalmente, se a gente avaliar, inclusive em 2019 eu fiz essa análise, tá num vídeo aí, vai aparecer para você, para te ajudar. Na análise de 2019 foi muito claro, no momento que o governo começou ainda a dar mais cortes, o que fez foi justamente o preço a subir. Teve uma parte que foi o overpricing, que eu chamo, mas no geral, quando ele começou o corte, ele vai empurrando o preço para cima. Por quê? O que aconteceu? O rendimento permanece constante, e aí para fazer o ajuste do dividend yield, o que você tem? Você tem uma valorização da sua cota. Se o rendimento é igual, você tem um dividend yield caindo, porque ele cai junto com a Selic, e aí o preço acaba subindo como consequência. Então, Diogo, mas então o preço tinha que subir agora? Não, a gente está vendo um caso diferente. Por quê? Porque o princípio lá foi que o rendimento estava constante ou ia crescer. Aqui, o rendimento está caindo e caindo muito, né? Com o risco da maioria, com o risco de vários contratos, de dar default, de dar waive, de a inadimplência aumentar, então o risco aumentou. Então a gente está numa situação totalmente distinta. Então não é natural. Então o que é natural a gente olhar agora? Bolsa é lucro das empresas. O FI, a gente não pode falar de lucro em si, a gente fala de net. Tem uma diferença conceitual, porque net você tem as receitas operacionais menos as suas despesas, tá?
é basicamente um lucro, mas para efeito de conceito, a gente vai falar, quando a gente falar de FI, a gente vai falar de net. E da mesma forma como a bolsa, ela tem que refletir o lucro das empresas, e quando tem um confinamento, quando tem um problema na economia, isso reflete negativamente, o iFix tem que funcionar da mesma forma. Então o iFix é justamente o conjunto do rendimento das empresas que compõem o iFix e que compõem esse mundo de fundos imobiliários. Isso é muito legal, só que o rendimento está caindo. A inadimplência vai aumentar e não é ser pessimista, isso é a realidade. O risco de crédito está aumentando. Então, se tem todos esses fatos que a gente vai ter problema, não faz sentido manter. Ah, mas o preço caiu. Cara, caiu relativamente alto. Mas, enquanto a gente não tiver a visibilidade de recuperação econômica e recuperação dos rendimentos, não precisa nem ser para o patamar de janeiro, para um patamar razoável, onde eu tenho uma perda de apenas 10%, não faz sentido esses preços, tá? Mas, bom, eu já estou me estendendo nesse assunto, esse é só uma opinião minha, tá? Então a gente vai falar dos ativos que tiveram o melhor desempenho e o pior desempenho. E para começar, a gente sempre começa dos ativos que tiveram o pior desempenho. Hoje aqui a cesta dos ativos que eu avalio ficou muito mais negativa que positiva. Na verdade, eu acho que 7 ou 8 ativos aqui ficaram positivos, você vai ver aí do lado. Mas o que caiu mais foi o do Banestes. O Banestes caiu, o Becri. O Safra voltou para 97. Para mim, ele está aqui quase num preço considerado mínimo, se não tiver nenhum fato relevante para ele vai lá. O Vigir caiu. Faz sentido o Vigir cair? Faz, porque o Vigir é atrelado ao CDI. Então, o que vai acontecer com o CDI? Caiu. CDI caiu, Selic caiu, rendimento de quem é 95% vai cair. Tá? E vai cair bastante. Então, tanto o Vigir quanto o KNCR, eles vão ter seus rendimentos em queda. E isso aqui já está refletindo no preço. Tá? Agora, e os de inflação, Diogo? A inflação também está em baixa. Então, o que o governo quer fazer com esse corte é tentar dar uma empurradinha nessa inflação, empurradinha na atividade econômica. Se vai conseguir ou não, a gente só vai ver com o resultado, né? Só vai ver daqui a 1, 2 meses. Mas é uma tentativa boa. Então, a gente tem que ver o resultado e entender como vai funcionar. Mas eles são ativos também, você entendendo como funciona e dando esse corte, porque quando a gente falava do preço do KNCR, você lembra? Quando o KNCR, todo o cálculo que eu fiz, aí vamos falar um pouco de cálculo. Todo o cálculo que você faz dos seus preços é para um determinado risco e para um determinado dividend yield, que reflete a Selic. A Selic caindo, o seu dividend yield automaticamente vai cair. Entendeu? E isso você tem que entender. Então, os preços que você está avaliando, o range de preço mudou. Se você não sabe calcular, você dá um grito aí, que é justamente um dos meus fortes aqui. É justamente saber esse preço para você entrar sempre com o preço adequado, tá? Bom, então, desses ativos que mais caíram, eu vou continuar falando aqui. Shoppings caíram. XPMOL foi para 91,26. O MOL foi para 81. O HSML foi para 80,40. Ibov também caiu 1,20, né? Então, Vigip caiu 1% também, foi para 87. Canip foi para 108. Canip, para você ter uma ideia, fazendo um desconto básico aí, seria uma consideração aí de 107, 106, tá? Por uma entrada mais ou menos boa. Para boa mesmo tem que ser 102, 100. Bom, mas se você quiser entrar num preço caro, vai em frente. Bom, esses aqui foram os ativos, né? O que eu tô querendo te falar, ó. Shopping caiu, sofreu bastante. Os ativos high grade, tanto atrelado ao CDI quanto ao IPCA, caíram. E os mistos, Diogo, vão cair também. Se o crédito é atrelado a índices de preço ou CDI e o principal índice cai, cara, vai cair tudo. Então, seu rendimento vai ser afetado e vai ser afetado para baixo. Tá? Então, quem mais subiu?
A BCP subiu 0,02, não, o BCP praticamente ficou constante. O BCFF também ficou considerado constante. Ó, um que eu lembro que eu conversei com ele, só que ele é high yield, tá? Kinea high yield. Ele foi para 108. Ele é uma das alternativas que eu dei para você comprar, porque, por exemplo, não faz sentido você pagar mais no Canip do que ele, tá? Não faz para mim. Esse aqui é um ativo melhor, mas ele é high yield. O hectare foi para 118,36. Acho que amanhã é o quinto dia útil. Amanhã vai sair, o hectare deve subir um pouquinho mais de preço ainda, mas logo logo deve cair, porque o hectare foi um dos que ainda, o dia com dele é amanhã, tá? Também um high yield. Engraçado, né? Que esses dois aqui que são high yield subiram. Deixa eu olhar um terceiro aqui. O Habitat. O Habitat já teve uma pequena queda. Então, assim, eu tentando olhar aquele sentido de olhar a cesta de ativos com a mesma característica. Beleza, XPMOL XPlog foi para 114, putz, alta muito grande. Mas esse ativo aqui é bom, tá? Mas nesse preço eu não entro. HGCR 98,50, subiu 2%. Ah, beleza. Credit Suisse. Tá. Ativos de crédito, gente, tomem mais cuidado. Tomem mais cuidado. Eu tô conversando com o pessoal do Papo de Imobiliário e eu acho que até tem um vídeo meu que eu coloquei, que eu fiz para eles também. E o seguinte, a gente vai começar a conversar, eu vou trazer para vocês, na verdade, em conjunto com eles, casos e informações legais, né? Eles são um canal voltado ao imobiliário, mas com um apego mais voltado à legalidade, à parte de advocacia e tudo mais, né? E o que é mais importante para a gente é entender lastro e garantia. Então eu quero trazer eles, né, para ajudar você, para te mostrar como que você tem que interpretar isso e para te mostrar como a nossa insegurança jurídica atrapalha a gente em alguns aspectos. Porque o que o gestor vem e te fala, a primeira coisa que ele entra? Nossa, olha assim, meu lastro em garantia tá nisso. E aí você vai começar a olhar processos, e melhor eles dizendo que eu, mas eu vou te citar alguns exemplos. Você vai olhando o processo que às vezes o juiz dá contra a alienação fiduciária, ou que praticamente ele dá um tiro no pé de todo o mercado imobiliário, entendeu? E é sobre esse aspecto que a gente vai começar a discutir, né? E fique ligado aí que esse vai ser uma parceria bem interessante aí. Ah, e falando em parceria, a gente acabou de fechar uma parceria também muito relevante pra gente, com o Clube FI. O Clube FI é simplesmente o maior site de FI do mercado. E por quê? Nossa, você tá falando de concorrente? Não, eles não são meu concorrente. Eu tenho uma filosofia de consultoria. Eles são um canal que me dá a informação que eu preciso para ajudar vocês. E aí, vamos supor que vocês querem tentar tomar essa decisão sozinho e escutam só para ter algum conselho? Beleza. Esse canal é justamente para isso. Mas vocês podem usar o Clube FI justamente para ter as informações. Porque tem como pegar na bolsa? Tem. Mas eles eles juntam todas as informações muito mais fáceis num perfil, dá para você acompanhar a carteira e te ajudar muito mais. Então, eu gosto bastante, eu tenho minha carteira lá, por exemplo, eu acompanho lá, a minha definição de preço, originalmente eu faço por lá, eu tenho uma base de quanto eu paguei, do que está acontecendo, e justamente isso me ajuda quando eu vejo alguma distorção. Então, me deixa uma tomada de decisão rápida, justamente para isso. E como que ele faz isso? Ele concentra todos os níveis de informações que você precisa do fundo neles. Então, se você quer saber quais processos ligados ao fundo, lá tem. Se você quer saber VP, lá tem. Você quer saber dividend yield, que ele pagou há 10 anos atrás, a informação, todas estão nesse site. Então, ele é um dos sites que mais te ajuda a informar, tá? E a gente acabou se tornando parceiro. Isso mostra realmente que estão reconhecendo o nosso trabalho e que a gente
tá conseguindo atingir um público legal, tá? E aí eu agradeço você. É para você que eu tô fazendo isso. Beleza. Então vamos continuar aqui. Então eu já falei do HGCR. Então agora a gente vai falar da notícia, tá? Eu já citei no começo, que eu vou soltar um vídeo sábado agora, de como montar minha carteira de fundos imobiliários na prática. E na prática é muito importante porque eu vou te fornecer uma planilha que vai te ajudar a ser esse fato mais dinâmico. Então, assim, aquele vídeo ficou muito bom, mas ele ficou muito extenso. Então, se você é uma pessoa mais conceitual, veja esse vídeo. Se você é um cara prático, esse vídeo você não vai conseguir ver nem 20 minutos dele. Vai ver 5 minutos e vai cansar. Então, eu vou fazer um mais prático, voltado simplesmente para a planilha. E se você quiser conhecer ou não, por que eu admiti algumas considerações lá, você volta no vídeo, assiste o outro vídeo. Entendeu? Então vai ser muito simples essa decisão e muito fácil. Eu vou só fazer um comentário aqui. Por que eu escolhi o nome fácil? FI é fácil? Se eu tô falando mas a grande questão é o seguinte. Na minha opinião, tudo que você estuda é fácil. Só que assim, para ficar fácil, você tem que estudar muito. E é isso que eu quero te mostrar. Então assim, o FI fácil, ele é fácil se você estudar muito. Então você tem que conhecer, porque aí você tem essa visão de simplicidade, do objeto muito mais fácil, atingível. Ali você consegue ver uma solução rápida ou entender melhor o problema. Então, por que eu criei isso? Não é porque eu acho que não é fácil no sentido de qualquer um vai entender muito rápido. Entendeu? Rápido eu não estou usando aqui, não é FI rápido, é FI fácil. Mas fácil depois de você estudar muito. Entendeu? Então esse é o objetivo. Então eu fico brincando aqui com isso, mas o objetivo daqui é estudar, é conhecer. E eu estou trazendo o meu conhecimento para te ajudar a fazer isso. Tá? E espero estar conseguindo. E agora vamos à notícia do Money Times. Que a equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes foi até o Supremo Tribunal conversar justamente sobre as decisões de restrição que estão sendo tomadas pelos estados. E o recado que ele foi levar, o motivo de fazer isso é porque ele está sofrendo pressão, e não é pressão, tá querendo forçar com aquilo, não, ele está sofrendo. O ministro Paulo Guedes faz uma coisa diferente um pouco, né? Ele abre muito a conversa para o mercado. E ele está recebendo os inputs do mercado que, se continuar esse confinamento, ferrou. Não tem outra palavra para usar aqui. Fudeu. Como que ele está falando isso? Ele está falando, olha, se continuar, muita empresa já tá pedindo arrego. Então, o que tem que fazer? E falando que não vai chegar alimentos e não vai ter uma distribuição correta e vai faltar na sua prateleira. Então imagina você chegar no supermercado e não ter comida. Não ter o que você quer comprar. E não estou falando de item de luxo, não, estou falando de item básico. Isso é preocupante. Então, o que a gente tem que fazer? Aí eu vou falar, e esse vai ser um foco aqui. Então, a gente tem que começar agora a discutir, que é o seguinte. E eu falei lá no começo, usei a palavra shutdown. A gente tinha o lockdown, que é o confinamento, e agora a gente tem o shutdown econômico, um possível shutdown, que é o colapso econômico. Esse colapso é uma ameaça ainda, não está nem perto de ser realidade, mas se continuar com restrições, é possível que entre. Então o que a gente tem que fazer como sociedade? A ideia não é simplesmente, mas tal pessoa diz que tinha que ficar todo mundo em casa. Cara, olha só, é meio complicado isso, mas o que tem que ser discutido é como voltar e impedir novos surtos. E isso vai ser tentativa e erro, mas isso tem que ser discutido. E cada um das pessoas, e cada um de vocês, cada um de nós tem que simplesmente ajudar. A gente tem que sair com máscara, vamos sair com máscara. Temos que sair com luva, com capacete, qualquer coisa. Vamos tentar sair com isso. Vamos sair. E é essa ação que tem que ser tomada. E a gente discutir isso. Porque assim, existe um risco de mais mortes, mas existe o risco
Se acontecer um colapso econômico, meu irmão, a gente é estilo Hunger Games, saca? É bem complicado, entendeu? E, tipo, vira terra sem dono. E eu tô dando essas referências até meio caóticas, assim, só para você entender que é problemático e não é porque você tá lá fechadinho em casa que você vai ter depressão. Não é nem é esse tipo de coisa que eu tô falando. É a questão de faltar alimento. É onde você tá com fome e vai faltar comida e isso é problemático. E gerar briga, gerar desconforto social e mais violência e imagina, ter que entrar a polícia, e isso vai estabilizar muito mais o Estado brasileiro do que a gente realmente precisa. Então, a gente realmente tem que começar a pensar numa saída mais amena para isso. E aí eu acho que foi um primeiro movimento inteligente do Bolsonaro, que é falar assim, ó, beleza, se ele sair dando decreto, que é o que ele tem feito, ele leva os defensores dele a atacar as pessoas que são contra. E não é assim que funciona a política. Na política, ele tem que chegar no Supremo e falar, olha, Supremo, você me apoia? Chegar no Congresso e falar, e aí, vamos apoiar, olha só, o que está acontecendo? Leva os dados, o ministro da Economia deve ter levado muito dado, e o cara, contra dado, não tem justificativa. Ele fala assim, beleza, se quiser, você está protegendo aí, você pode proteger 10 pessoas, mas a gente vai ter um problema de colapso e vai ter mais de 100 mil pessoas morrendo por guerra civil. Tá, eu tô realmente exagerando aqui, né? Mas o sentido que eu tô querendo te dizer é que agora a gente tá numa rua que a gente tem que tomar uma decisão. E eu acho que a decisão mais sábia é começar, beleza, vamos liberar, vamos fazer algumas coisas, mas não vamos deixar de pensar em proteger as pessoas. Não é simplesmente, vamos voltar todo mundo pra rua Não, vamos voltar, vamos usar máscara, E é esse o recado que tem que ser dado. Mas e as capitais que não podem fazer isso? As capitais que não podem tem que manter a restrição e tem que ver alguma coisa local para ajudar. E é isso que tem que ser feito. Mas a maioria das cidades que ainda não atingiram níveis altos e que estão conseguindo, tem que ter uma liberação um pouco maior. Tá? E aí eu vou falar de uma coisa que eu acho estranha. Nesse momento, quem chamou essa reunião, essa reunião partiu do Ministério da Economia. E aí, assim, eu não sou muito... Eu vejo várias notícias, né? E aí uma das notícias que eu fui ver justamente do G1, né? Você tem que ler de todas as fontes, eu já te falei isso em relação a analista, em relação a qualquer pessoa do mercado, você tem que se informar com todo mundo e tomar uma decisão sua. E aí ele fala assim, Bolsonaro vai a pé com ministros e empresários ao Supremo Tribunal Federal e apela a reduções de medidas restritivas. Por que eu acho que essa chamada é danosa? Cara, por exemplo, se você for ver a chamada do Money Times, ele focou no problema que está acontecendo. O problema é que a gente está no risco de faltar comida na prateleira. Quando você fala dessa forma, essa mesma chamada, você está focando no problema que é no Bolsonaro. E não é esse o problema, entendeu? Eu não sou muito... É difícil agora não falar de política, mas a gente vê, às vezes... Eu não quero atacar a mídia, né? Não é esse papel aqui, mas tem às vezes, chamadas que atrapalham mais, porque ela traz o senso de urgência para o Bolsonaro e não para o colapso da economia. E eu realmente não concordo muito com esse tipo de jornalismo, tá? E isso deixa realmente a gente bem preocupado, tá? Eu acho que esse vídeo ficou já bem longo, eu me estendi bastante, eu antes de fazer esse vídeo eu até demorei mais, esse vídeo vai demorar um pouquinho mais, e vai ser mais longo, mas vai demorar um pouquinho mais. Eu fui ler sobre acho que as 4 ou 5 reportagens que eu vi, Folha, Globo, Money Times, alguma coisa no Infomoney que eu vi também. E eu fui ler para justamente falar assim, cara, eu vou passar uma informação para você, mas eu queria que fosse a mais... Será que eu tô fugindo muito do detalhe? Não. E aí, quando eu vi a mesma informação
só que com foco que o Bolsonaro e Supremo. O que isso imagina na cabeça de alguém que é leigo? Cara, ele tá querendo interferir no Supremo. E aí ele tá jogando o Bolsonaro contra o Supremo. Sendo que a reunião, o Bolsonaro foi um tag-along. Ele se juntou à reunião para dar mais força, para dar mais no pedido, mas a condução, a maior parte da condução foi feita pelo Ministério da Economia. Tá? E, bom, então tomem cuidado também onde vocês vão beber de informação. E assim, eu acho que você pode até não concordar comigo, achar que realmente tem que ficar em casa, mas eu tô te falando assim, na hora que faltar alimento, na hora que faltar, começa a ficar problemático. Então, se isso vai ser um problema, como é que a gente faz? A gente discute uma solução. Ficar em casa já não tá dando mais. Tá. Eu acho que a gente tem às vezes uma visão, empresário, o cara mauzão, que não sei o que. Cara, se não for um empresário, não tem emprego. Entendeu? A gente tem que pesar algumas coisas assim e vai todo mundo sofrer. Vai todo mundo sofrer e cada um numa proporção maior ou menor, dependendo de acordo com o buffer financeiro que tem. Mas o que a gente tem que fazer, e vai sofrer do ponto de vista até emocional, de pessoas morrendo também, e isso é triste. Mas a gente não pode deixar as coisas agravar e a gente tem que realmente discutir uma solução positiva. A minha briga com o Bolsonaro, a minha implicância um pouco com ele nessa crise foi a falta dele sentar e tentar resolver o problema, ao invés de atacar todo mundo que ele julga não querer para os defensores dele. E isso é problemático. O que você tem que fazer não é isso, é sentar com todo mundo. Você tem que ser a solução, você não tem que ser mais um problema, você tem que ajudar. Eu acho que isso aqui pelo menos está no caminho, mas o foco aqui é justamente, olha, os empresários já estão chegando num nível perigoso e falando de faltar comida na prateleira do supermercado. E isso gera muito problema. Tá? Imagina, agora vamos voltar à realidade de FI, à realidade de bolsa e tudo mais. Cara, você vai comprar bolsa agora? Sério? Diogo, você tá sendo pessimista, vai tudo... Não, beleza, fica tudo verde, velho. Se ficar tudo verde, a bolsa vai para 85, 86. Compre 85, 86, vai perder 5 mil pontos. 5 mil, não, a bolsa agora tá mais barata, né? Caiu hoje. Mas é isso, cara. Infelizmente, a gente tem que fazer isso. A gente tem que agora ser um pouco mais... a gente tem que proteger melhor o nosso dinheiro. E uma outra coisa que eu acho que a gente vai ter que começar a fazer é voltar a consumir. Então vai ter que abrir, de novo, infelizmente, vai ter que dar um jeito de abrir bares, de abrir baladas, de abrir algumas coisas nesse sentido, justamente porque não adianta, a pessoa não vai ficar só consumindo comida. E a pessoa não vai comprar roupa por nada. Então tem que voltar a parte de todo esse comércio para a gente poder sobreviver, né? E aí tem que voltar com restrições. Como é que vai fazer? Vamos limitar um pouco. Tipo assim, o que eu tô falando é, o cara não vai ter as mesmas, não vai ter a capacidade lotada, mas vamos diminuir, vamos tentar limitar aqui, mas vamos dar uma saída para esse empresário, vamos dar essa saída para as pessoas, para tentar ajudar. E tentar também falando assim, olha, mas você tem que fazer isso para proteger o outro. Então você tem que, agora, não é brigar, é unir o conhecimento e de tentar resolver o problema, de não tentar mais pessoas serem contaminadas, ao mesmo tempo que você tenta resolver o outro problema. Bom, esse vídeo realmente já ficou maior do que eu tinha imaginado desde o começo. Quero agradecer você pela audiência, aí por me escutar até o final, se você me escutou até o final. Gostaria que, se você gostou do vídeo, novamente, ativa o sininho, ativa as notificações para você receber os vídeos, se inscreva no canal,
Se você gostou realmente, compartilha na sua rede social. Cara, isso você não sabe a força que isso tem, né? Pra gente conseguir realmente trazer uma ideia positiva de conversa, de até falar assim, cara, olha só, tem que tomar cuidado até no que vai acontecer. A gente não tem que incitar raiva, sim incitar em resolver o problema. Então, compartilha. Diogo, canal F Fácil.